Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mônica, sempre falo de autismo. Procuro falar de uma forma bastante informal, de mãe para mãe. Hoje eu vou falar da fala do autista. A gente vê que todo mundo de todas as áreas está preocupado com isso. Então, uma coisa que é muito importante, é relevante. Nem todo autista vai falar. O que eu vejo na prática do que eu conheço? Autistas severos, em geral, não quer dizer que o seu é autista severo e ele nunca vai falar, mas em geral, eles não falam. O autista moderado, ele fala, mas ele tem problemas com a fala. Ele tem problema com o discurso, ele tem problemas de dicção. Às vezes, quando ele está ansioso, ele fala tão embolado que só uma pessoa que conhece muito ele é que entende o que ele está falando. Já aconteceu isso comigo uma vez. Um amigo meu que é autista de nível 2, moderado, eu convidei ele para ir numa boate, era coisa de escola, uma boate à tarde, e ele estava no meio do caminho, e foi sozinho. Ele me ligou porque ele estava um pouquinho na dúvida de como que ele fazia para acabar de chegar. Só que quando ele me ligou, eu não conseguia entender o que ele estava falando, porque ele estava ansioso porque ele não estava encontrando o lugar. Aí o que eu fiz? Eu não consegui entender. Eu liguei para a mãe dele, que eu também conheço. Falei, Márcia, Alberto tá me ligando aqui, eu não tô entendendo. Ah, Mônica, ele tá no caminho, deve ser isso. O que você quer falar para ele? Eu falei, não sei o que ele precisa, né? Ela falou, então você liga para ele e fala assim, pega tal rua, tal rua, tal rua, dá um roteiro para ele. Um minuto, o Alberto tava lá. Quando ele chegou, me cumprimentou, ele já estava falando mais normal. A ansiedade bloqueou a fala coerente. E ele estava falando, e ele achava que estava falando. Tanto que assim, no telefonema, ele me deu a entender que ele não estava falando. Isso que é mais estranho, né? Agora, falando de autistas de nível 1, que são os menos graves, né? Autistas que têm universidade, são casados, trabalham, têm quase que uma independência total. Eles precisam de um suporte, pelo que eu entendo, e tem a ver com a área da comunicação. Porque eles falam, normalmente, em geral eu não conheço nem um moderado que não fala, e nenhum autista de nível 1 de suporte, que é o menos afetado, né? Não conheço nenhum deles que não fale. O autista de nível 1, os que eu conheço, todos falam bem, têm estudos, são alfabetizados. Essas pessoas têm um pouco de necessidade de suporte para subjetividade na comunicação. Mesmo elas depois de formadas, casadas, trabalhando, de vez em quando elas têm problema. Então elas precisam de suporte na comunicação, mas isso não quer dizer que elas não falem. E às vezes falam muito bem. E muitas vezes falam de uma forma que a gente tem que permear o nosso entendimento, porque eles pensam de forma diferente, eles são autistas. Então a fala deles às vezes é coerente com o pensamento. Então dificulta um pouco pra gente, mas eu nunca tive dificuldade. Agora, os que não falam são os autistas severos. Ah, meu filho tem um diagnóstico de autista severo e fala. Parabéns, é muito difícil, você foi sorteada. Porque normalmente eles não falam. É interessante porque conheço um hall de autistas nesse nível aí por causa do meu filho, né? Meu filho Pedro Ivo já tem 39 anos, ele é um autista severo. Eu conheço muitos autistas dessa geração, que é uma geração mais antiga. Eles falam, é interessante, eu acabei entendendo isso. Eles são verbais, eles só usam vogais, eles têm voz, eles falam em momentos apropriados, eles usam as vogais de modo apropriado, eu percebo muito isso, mas não tem a ver com a nossa realidade. O meu filho, por exemplo, Pedro Ivo, quando ele quer falar dele e quer se colocar, ele fala ui. Pedro Ivo é o som. Quando ele fazia análise há mais tempo, que ele era rapazinho, a psicanalista comentava muito isso. É mesmo, é de uma forma adequada, quando ele quer falar. E ele está falando. Isso é que é interessante. Quer dizer, quando a gente fala que eles não são verbais, a gente tem que colocar isso entre aspas.
não são verbais para nós, mas para eles, eles são. E eles estão no verbo. Eles entendem ordem. Não precisa fazer aba para entender ordem, não. Pequenas conversas que você tem. Às vezes eu percebo muito isso assim com esses mais severos que eu convivo mais. Que às vezes você fala uma coisa para eles que você nunca falou. E ele te responde. Um exemplo. Uma vez eu estava dentro do carro com o Pedro Ivo. E ele estava na parte de trás porque ele ainda era criança. E ele odeia sol. Ele é um morcego, ele é brancão, do olho azul, ruivo. Ele estava sentado numa faixa do carro que estava batendo muito sol. E ele estava lá incomodado. Ui, 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 aquela coisa toda. Antenei. Gente, eu não virei para trás. Eu olhei pelo retrovisor e vi que isso estava acontecendo e falei com ele, seu Pedro, sai daí, pula pro lado de cá que não tem sol. Gente, foi instantâneo. Você vê que é uma frase difícil de entender, mas eu falei uma frase curta e eu falei imperativamente, que é uma coisa interessante, que eles respondem muito no modo imperativo, parece que o modo imperativo você falou com ele. Pedro, sai daí, ainda falou o nome dele, né? Então, a gente nunca pode falar que eles não falam, mas a gente tem uma expectativa de todo ser humano, principalmente filho, conversar com a gente. Bater papo, contar as coisas deles, de saber quem é o filho da gente. Hoje eu vejo aí, por exemplo, os pais estão com essas adolescentes, essas crianças mexendo nos aplicativos de celular, estão com dificuldade de brecar isso, não tem conversa, mas eu acho que a deficiência dos pais é muito grande nisso aí, porque são os pais que têm que inserir uma forma de conversa, esses meninos conversam. Os pais têm que tomar conta disso aí. Então, a gente vê que com o autista isso não é possível. Mas com o autista severo, provavelmente também não vai acontecer esse problema do celular. Em geral, eles não gostam de celular. Eles têm aptidões muito restritas, vontades muito restritas e muito simples. É como se eles fossem uma pessoa da roça. Eles gostam de andar. Uma vez uma coleguinha do Pedro, que era pequenininha, lá em Alcobaça, ela tinha uma casa muito grande, o pai dela era o homem rico da cidade. E ele tinha praticamente uma chácara no centro de Alcobaça. E era cheio de árvore. E ela vivia convidando o Pedro para ir para lá, porque ela via que o Pedro amava estar lá. Eu ainda brinquei com ela um dia, Heleninha, o Pedro te dá bola, brinca com você. Não, tia Mônica, ele gosta das plantas, do verde, o Pedro ama o verde, ele não gosta de criança não. Mas ela se sentia bem, porque ele estava bem lá. Ele chamava muita atenção das outras crianças, por não falar. Lá em Alcobaça, as pessoas eram muito morenas, o Pedro era muito branco. Então, esses contrastes, né, fez a Heleninha se interessar por ele. E ele é muito carinhoso, ele é muito bonzinho, e ele realmente ficava bem lá na chácara. Ele ficava andando para lá e para cá, ele ficava mais tranquilo. Ele tinha as árvores, ele pegava nas árvores. Um dia a Heleninha me falou que ela tinha percebido que o Pedro gostava de passarinho. Aí eu falei, Heleninha, e aí, como foi isso? Eu tinha um passarinho cantando, tia Mônica. Eu fui vendo o Pedro andando, até achar o passarinho e ficar olhando pro passarinho. Então ele gosta de passarinho. Eu acho que ele gosta mais de música de passarinho. Mas, né? Então, é esse tipo de coisa a gente vai ver nos autistas severos, essa comunicação. Mas ela é muito simples. Você vê, ele gostava do verde, da natureza, do som do passarinho, que gosta de música. Ele gosta de comer, ele gosta de nadar, ele gosta de dormir. Não tem muitas outras coisas que ele gosta. E ele gosta de sair de casa. Quando ele era pequeno, era um horror ficar dentro de casa. Hoje ele já aceita mais, porque ele é uma pessoa que já entendeu a vida, a rotina, né? Mas é difícil para ele ficar dentro de casa ainda. Então, você pode falar que essas pessoas não falam? Eu me pergunto isso. Vivo me perguntando, porque assim, não quer dizer que eu não tenha mais algum desejo de que o meu filho uma vez bata um papo comigo. Tem, a gente continua tendo. Desejo é desejo. A gente não tem como brigar com ele. Mas eu já tenho praticamente a certeza de que isso não vai acontecer na nossa vida. Então, eu aprendi a olhar a outra fala.
Porque eu sei que é uma coisa que dá muita ansiedade, gente, mas eu já cobrei demais. Quando eu comecei a fazer o diagnóstico do Pedro, era muito remoto, antigamente não tinha profissionais que lidavam com isso. A primeira pessoa que eu procurei foi um fonoaudiólogo, porque era o sintoma que mais incomodava. A gente quer pessoas parecidas com a gente do nosso lado, pessoas que falem o mesmo português. Se eu sei falar inglês, que hoje é comum, tem casas que os meninos conversam em inglês até para treinar, tudo bem, né? Mas a gente quer que as pessoas falem com a gente. Imagina, né? Eu não preciso imaginar, eu sei como é. Um filho não conversar com o pai, com a mãe, com o professor, com um colega de escola. Como que é isso, né? Como que isso dificulta para nós a relação? Porque somos seres verbais. A gente fala o tempo todo. A gente fala no cérebro da gente. A gente conversa com a gente dentro da cabeça. Então, quando alguém não se expressa por esse canal de comunicação, a gente tem dificuldade. Então, a gente sempre tem essa esperança. Por que a gente bota o filho da gente trabalhando com fonoaudiólogo? Porque a gente tem essa esperança. Eu acho um instrumento muito legal, além da fonoaudiologia, a musicoterapia, porque ela trabalha outras áreas do cérebro que de repente não estão afetadas, porque o autista severo, que não fala, ele tem problemas neurológicos nas áreas do cérebro da fala. Não quer dizer que ele não dê conta. Esses problemas são cognitivos e eles atrasam o entendimento, eles dificultam a decodificação. Então fica difícil para eles falarem. Eles se colocam no mundo, daí um tempo, como pessoas que não falam, eles próprios aceitam que eles não falam. Eles convivem com as limitações. A gente fica procurando mexer nisso aí, mas a musicoterapia é bacana porque ela mexe de uma outra forma. Você não está mexendo especificamente na área da fala, você está mexendo com o cérebro todo, com o corpo inteiro, com a psicomotricidade. Então, eu gosto muito da musicoterapia. Agora, é um lembrete que eu dou, né? Eu acho que as pessoas têm que ter em mente. Nem todo autista vai falar. Mesmo que ele seja do nível 1, do nível 2, que eu não conheço. Mas tá no espectro esse problema com a fala, esse problema com a comunicação, o problema da subjetividade. A cognição deles não alcança a nossa subjetividade. E aí a gente passa a não alcançar deles. Que não quer dizer que eles não tenham, não. Eles também têm. Mas só que é uma forma que às vezes a gente também não compreende. Então isso aí vira uma barreira. A gente tem que ter em mente que autistas não são surdos mudos. Eles escutam, eles entendem a fala, uns mais, outros menos, mas falar é uma coisa muito difícil para o autista severo. Então, se você é mãe, professor, colega de um autista severo, fique tranquilo, não fique com essa expectativa. Um dia ele pode até falar, se ele está fazendo trabalhos nessa área, principalmente, sendo estimulado, mas não fica com essa cobrança. Passa a respeitar esse ser que não vive da nossa fala, da nossa gente normal. É um ser que vive um mundo diferente, que se utiliza do mundo de uma outra forma, que é difícil. É difícil pra gente aceitar isso, conviver com isso. Mas eu sempre falo, olha gente, dá vontade às vezes de esganar, porque você sabe que a pessoa tá quase falando. De vez em quando eu tenho vontade de dar uma esganadinha no Pedro. Quase lá. Falta isso aqui? Mas faltou. Aí ele não fala. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa nossa expectativa. Mas também, eu recomendo a vocês que não deixem de sonhar. Porque o sonho alimenta o autista. O nosso sonho, o nosso desejo, a nossa vontade de que ele se comunique mais com a gente, também alimenta ele, porque ele também é um ser que quer se comunicar. Beleza, gente? Então, calma, devagar com a dor, porque nem sempre o autista vai falar. Beijo.